Sabe quando a gente ouve a palavra obediência? O que vem na cabeça? Talvez seguir regras, uma coisa meio forçada? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia e ver como a obediência, na verdade, pode ser a maior expressão de uma fé que está viva de verdade. Vamos usar algumas das histórias mais conhecidas das Escrituras para descobrir o que significa essa tal obediência da fé. Então a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa. Obedecer pela fé é só seguir ordens e pronto? Ou tem algo muito mais profundo aí, uma conexão real entre aquilo que a gente acredita e o que a gente faz? É isso que vamos investigar. E para fazer isso, olha só o nosso roteiro. A gente começa com a fé em ação de Abraão, depois vamos ver como essa fé foi, digamos, aperfeiçoada no seu maior teste. Aí, para dar um contraste, vamos analisar a queda de Saul e entender o custo da desobediência. E para fechar, a gente chega no modelo máximo de obediência. Vamos começar com o gigante da fé, Abraão. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé, né? A história dele é o nosso ponto de partida perfeito para entender como uma crença se transforma em movimento, em ação. Pensa só por um segundo. Imagina receber essa ordem. Larga tudo, sua casa, sua família, toda a sua segurança, tudo que você conhece. E para ir para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Sem mapa, sem endereço no GPS, só uma promessa. O que alguém faria numa situação dessas? E aqui está o ponto central. A resposta de Abraão, como o livro de Hebreus nos conta, foi pura obediência movida pela fé. Ele partiu sem saber para onde ia. Não tinha lógica humana ali, era pura confiança. A atitude dele não foi um salto no escuro, foi um passo firme na fé. Isso, na prática, é a fé em ação. Ok, se a primeira prova de Abraão testou a coragem dele, a próxima testaria a alma. A gente vai agora para o momento talvez mais difícil da vida dele, onde a gente vê como a fé não só age, mas é aperfeiçoada pela ação. Olha só esse passo a passo. Tudo começa com o comando que é de partir o coração. Depois vem a ação, o movimento de Abraão para obedecer. E aí Tiago explica para a gente que foi nesse momento que a fé e as obras de Abraão trabalharam juntas, em perfeita sintonia. E qual o resultado? Uma bênção divina ligada diretamente à sua obediência. A conexão é clara. Então a gente chega na grande ideia. A fé que realmente importa não é uma fé parada, passiva. É uma fé que opera, que age. É uma confiança tão profunda que leva a pessoa a se mover, mesmo quando é difícil, porque ela tem a certeza de que a promessa lá na frente vai se cumprir. A fé de verdade sempre se manifesta em ação. Mas nem toda história é assim, né? Para a gente entender a luz, às vezes precisa olhar para a sombra. E agora a gente vai do topo da fé para o fundo do poço da desobediência com a história trágica do rei Saul. A jornada dele mostra o preço altíssimo de escolher o caminho da desobediência. Essas palavras do profeta Samuel para Saul, nossa, elas ecoam até hoje. Deus não estava interessado nos rituais e sacrifícios de Saul. Ele queria o coração dele, a obediência dele. A mensagem é muito clara. Obedecer vem primeiro. É a base de tudo. E aqui nesse slide a gente vê exatamente onde o problema começou. A ordem de Deus tinha sido direta: destrua tudo. Mas a ação de Saul foi outra. E a justificativa dele? Tive medo do povo e dei ouvidos a eles. Ele teve que escolher entre agradar a Deus e agradar as pessoas, e a escolha dele selou seu destino. E a consequência? Bom, ela foi imediata e devastadora. Ao rejeitar a palavra de Deus, Saul foi rejeitado como rei. Isso mostra que a desobediência não é só um errinho, é uma quebra de confiança, uma rachadura no relacionamento com Deus e que traz consequências que podem mudar uma vida inteira. Ok, a gente viu a fé em ação e viu também a falha em obedecer. Agora, vamos olhar para o exemplo supremo. A obediência de Cristo não é só um modelo a ser seguido, ela redefine tudo o que a gente pensava sobre fé e submissão. A obediência de Cristo foi levado ao limite máximo, ao extremo. Não foi uma obediência de conveniência, quando era fácil. Foi uma jornada até o ponto mais baixo de humilhação e dor que se pode imaginar, a morte na cruz. Essa é a obediência na sua forma mais pura e radical. E aqui tem um detalhe que é muito profundo. Mesmo sendo filho de Deus, o texto diz que ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Isso não quer dizer que ele era desobediente antes, claro que não, mas significa que a obediência dele foi testada e provada no fogo da experiência humana, se tornando completa, perfeita.
E o resultado final dessa obediência perfeita? A salvação eterna. Ele se tornou a fonte dessa salvação. Mas olha o convite: para todos os que lhe obedecem. A obediência, então, não é uma regra para a gente ganhar alguma coisa, mas é a nossa resposta ao maior presente que poderíamos receber. É o eco da graça na nossa vida. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que mexe com a gente por dentro. A obediência da fé não se resume só a grandes atos heróicos. Ela começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. A pergunta que o apóstolo Paulo nos deixa é essa: os pensamentos estão alinhados com essa fé? Eles estão cativos, ou seja, rendidos à obediência de Cristo? É aí, no silêncio do nosso interior, que a verdadeira jornada da fé realmente começa.